Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre mais um disco. Eu vou falar sobre um disco que eu gosto muito e que também já me pediram no canal. Eu acho que só uma pessoa deve ter me pedido, mas eu me lembro bem porque o disco e o nome da banda são inesquecíveis. Eu estou falando de Welcome to the Pleasure Dome, do Frank Goes to Hollywood. Grande clássico aí dos anos 80 na Inglaterra. Sucesso colossal, né? Eu acho que foi uma banda que, além da boa sonoridade, do som bom, eles souberam utilizar muito bem o marketing em cima da obra deles, né? Para chegar, diversos topos da parada britânica. Muita coisa aconteceu nessa banda que foi formada em Liverpool, na Inglaterra, que nem os Beatles, em 1980. Holly Johnson e Paul Rutherford nos vocais, Nasher Nash na guitarra, Mark O'Toole no baixo e Peter Padgill na bateria. O grupo inicialmente, uma curiosidade, ia se chamar Holocaust, mas depois, inspirado em Frank Sinatra, virou Frank Goes to Hollywood. E a história deles começa, a fama deles em tese, né? Começa em 1982, quando eles participaram do programa The Tube, um programa muito conhecido na TV britânica, e eles apresentaram a música Relax. A música Relax é bem polêmica, ela diz assim: relaxe, não se segure quando você quiser gozar. Chamou a atenção de muitas gravadoras com jeitão, o estilo New Wave, aquela coisa meio desbundada da época. E logo o grupo fechou contrato com o selo ZTT do produtor Trevor Horn, e o Horn quis insistir mais nessa música Relax, porque já estava lá tocando, tinha um single, mas não era a versão acabada, a que ficou famosa. Ele queria colocar uma coisa mais dançante, tudo, uma sexualidade maior no negócio todo, deixar mais pulsante o negócio, bem de acordo com o padrão New Wave daquela época, né? A música acabou fazendo muito sucesso depois que foi lançada, também no single oficial do disco, porque teve uma forte campanha de marketing, como eu falei no início. Ficou muito famoso em Inglaterra nessa época, por conta da música e da banda, uma camiseta escrita assim: Frank Says, reticências, né? Frank diz, reticências. Então, isso daí, como eu falei, virou uma febre, assim como o videoclipe. Foi feito um videoclipe que era num clube gay, tinha uma loura com topless, uma orgia danada no negócio. Lógico que chocou a BBC. A BBC logo censurou o videoclipe. Depois eles tiveram que fazer um videoclipe mais light, uma versão diferente. Mas aí não tinha mais jeito. O que todo mundo queria ver, o que fazia sucesso mesmo, era o videoclipe censurado. Em janeiro de 84, a música já estava no primeiro lugar da parada britânica. O mesmo aconteceu com o single seguinte, né, o politizado Two Tribes, outro grande sucesso que está aqui nesse disco. Ficou simplesmente em primeiro lugar na parada britânica durante 9 semanas. Isso não é pouca coisa. Eles investiram muito também no videoclipe. É um videoclipe clássico, eu vou colocar os links aqui embaixo, que tem meio que... são caricaturas brigando lá dos então presidente na época, né, o Ronald Reagan dos Estados Unidos e o Konstantin Chernenko da União Soviética. Eles estão lutando lá. Foi um outro gol da banda. Em determinado momento, as duas músicas meio que ficavam se dividindo lá nas primeiras posições da parada britânica, e o disco nem tinha saído. E quando o disco saiu, né, Welcome to the Pleasure Dome, essas duas músicas, lógico, tinham que entrar. Já existiu em single, mas para o disco vender pra caramba, eles colocaram. E não foi difícil, chegou logo ao topo da parada de discos do Reino Unido. Nos Estados Unidos chegou ao top 10, ficou entre os 10 primeiros, o que é muito importante, né, porque a gente sabe da dificuldade que uma banda da Inglaterra tem, né, para chegar nos Estados Unidos, e você logo na estreia de cara chegar ao top 10 da parada da Billboard realmente é algo impressionante. Pouquíssimas pessoas conseguiram. Tem outras faixas legais nesse disco aqui que eu tava ouvindo. The Power of Love, que também foi número 1 da banda na parada britânica. É um som bizarro, bem synth pop, divertido. Enfim, muito bacana. E que eu acho que é praticamente inclassificável, né? Porque é tanta mistura que o negócio... É difícil você falar qual é o estilo exato. Até o Steve Howe, o guitarrista da banda de rock progressivo Séria, né, o Yes. Séria quando eu falo em detrimento
da bagunça do Frank Goes to Hollywood, não da bagunça, mas da brincadeira, daquele estilo fanfarrão. Gostou do som, ele toca violão na faixa título. O disco também traz uma coisa que eu não havia há tanto tempo, esse disco, que eu coloquei para rodar para fazer o roteiro desse vídeo. Tem a versão de Born to Run, do Bruce Springsteen. Sinceramente, vocês sabem que eu adoro Bruce Springsteen, mas eu nem me lembrava dessa versão e fiquei muito surpreso. É uma versão bacana, é um cover não muito convencional, mas é a cara da banda, vale a pena escutar. Também vou colocar o link aqui embaixo. Pena que a banda durou pouco, marcou época, mas durou pouco. Eles lançaram mais um disco em 86, o Liverpool, que é a cidade natal deles. Aí as pressões surgiram, eles meio que não conseguiam, apesar do sucesso do primeiro disco ter chegado ao top 10 da parada dos Estados Unidos, e o negócio lá deu uma estacionada, meio que virou assunto fora de moda, o Frank Goes to Hollywood nos Estados Unidos. Então eles também eram muito cobrados pela gravadora. Ao mesmo tempo eles se mudaram para a Irlanda para fugir dos impostos cobrados pela coroa britânica, né? Como os Rolling Stones também fizeram quando foram gravar o Exile on Main Street lá na França, tudo. Então a banda ficou meio que de lado. O segundo disco, Liverpool, um disco bom, mas a novidade tinha passado. Aí a banda passou por problemas entre os integrantes, aquilo, a grana deve ter parado de entrar, aí começaram as brigas. E apesar de ter tido uma pequena turnê no início de 1987, a banda acabou se separando em abril, ou seja, durou menos de 24 meses essa banda, pelo menos a fase de discos, né, a fase de sucesso, mas marcou época. Foi assim, se o nome da banda é grande, né, Frank Goes to Hollywood, eu acho que o marco deles também foi grande para a música, porque influenciou muita coisa depois no pop britânico. O Frank Goes to Hollywood, apesar de não ser tão falado assim, pelo menos no Brasil, foi uma das bandas mais importantes daquela geração New Wave, do pós-punk. Mas enfim, era isso que eu tinha para falar sobre Welcome to the Pleasure Dome. Tá aqui. O disco é duplo, assim como Liverpool, o segundo disco da banda, também é duplo. Você vê mais uma diferença da banda, né? Porque lança logo 2 discos duplos. A capa tá aqui, eu adoro essa capa. E eu queria saber de vocês. Eu disse que essa banda não é tão conhecida assim no Brasil, mas eu sei que tem muito fã aqui no canal. O canal da Fidelidade sempre tem aqueles caras que gostam muito de determinada banda que a gente nem imagina, tudo. Então eu quero saber o que você acha da banda, se você tem alguma música predileta. Deixa aqui no comentário e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau!